Fala, filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o adorno. O adorno sem adornos ou sem ornamentos, né? Segundo o José Arthur Gianotti. Um pouquinho sobre o Walter Benjamin. Sobre a perda da auréola. Esse texto aqui que é do Walter Benjamin, os cacos da história. Bora lá? A chamada Escola de Frankfurt se transformou em monumento. Como tal, muitas vezes mais frequentado que entendido. É natural que doutrinas propondo revoluções ou mesmo reformas radicais se vejam tentadas por alguma espécie de messianismo, santificando seus heróis. São Stirner, São Marx, São Gramsci e assim por diante. Não há dúvida de que os frankfurtianos não atingiram tais picos, mas me parece que já são tratados como beatos, sendo que seus textos muitas vezes são lidos, principalmente pelos historiadores e geógrafos, com uma boa palavra revelada. Em outras palavras, como série de opiniões fora das condições práticas que as tornariam verdadeiras. Não é natural que seus seguidores fiquem à espera de uma espécie de revelação? Notável que Adorno e Horkheimer tenham preparado sua própria santificação. No mínimo, ou no livro Minima Moralia, escrito sobre o impacto do Holocausto, Adorno sintomaticamente termina com as seguintes palavras: a filosofia, segundo a única maneira pela qual ainda pode ser assumida responsavelmente diante do desespero, seria a tentativa de considerar todas as coisas tais como elas se apresentariam a partir de si mesmas, do ponto de vista da redenção. E prossegue: além desse conhecimento, tudo se exaure na reconstrução e permanece uma técnica. Obter tais perspectivas sem atrito nem violência, a partir tão somente do contato com os objetos, é a única coisa que importa ao pensamento. Enfim, elogio da vida beata, no máximo da prática universitária, sem as misérias da técnica política, isto é, dos atos de transformar a realidade social na medida do possível e do quase impossível. Então, o texto Adorno sem ornamentos, do José Arthur Gianotti, né? Adorno foi o criador da expressão indústria cultural utilizada para demonstrar a exploração comercial da cultura por meio dos veículos de comunicação modernos, como o rádio e o cinema. Desse modo, segundo Adorno, a mídia impõe uma cultura de massa que determina os valores e modelos de comportamento a serem seguidos pela sociedade, bloqueando a criatividade do ser humano, que passa a aceitar passivamente os fins previamente estabelecidos pelos detentores do poder. A evolução técnica da obra de arte representa um processo novo que se vem desenvolvendo na história intermitente através de saltos separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente, segundo Walter Benjamin. Então, o filósofo e crítico literário Walter Benjamin, que viveu entre 1892 e 1940, ele nasceu em Berlim, na Alemanha. Filho de um comerciante de arte, judeu, inicia os estudos universitários em 1912, estudando filosofia, literatura e hebraico. Conhecedor e admirador do pensamento messiânico judaico e cabalista, tornou-se líder do movimento juvenil formado por estudantes judeus. Em 1925, com a intenção de ingressar na carreira acadêmica, apresentou a tese de habilitação à Universidade de Frankfurt, intitulada Origem do Drama Barroco Alemão, que foi recusada pelo seu estilo lírico e pessoal, avesso ao convencionalismo formal da universidade. Somente em 1928 a obra viria a ser publicada em Berlim. Em 1926 tornou-se amigo de Adorno e Horkheimer. Com a ascensão nazista ao poder em 1973, Benjamin foi para Paris, onde viveu como bolsista do Instituto de Pesquisa Social. Com a ocupação da França pelos alemães, Benjamin tenta emigrar para os Estados Unidos pela Espanha. Foi retido na fronteira espanhola, cansado, desiludido e temendo ser apanhado pela Gestapo, polícia política do regime nazista, suicidou-se na noite de 25 de setembro de 1940. Benjamin escreveu sobre um leque amplo de temas: cinema, fotografia, romantismo, história, linguagem e tradução sobre as obras de Baudelaire e Proust. Abordou uma variedade de estilos e gêneros, como o ensaio acadêmico e jornalístico, a tradução, a crítica literária, os fragmentos dos aforismos, traçando uma obra de tal modo rica e multifacetada que é difícil entendê-la como uma unidade. O ensaio de Benjamin que mais chamou atenção no que diz respeito ao debate entre arte e sociedade, questão central nas propostas da Escola de Frankfurt, intitula-se A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. A postura do filósofo era bem mais
otimista que a de Adorno e Horkheimer em relação à indústria cultural. Benjamin defendia que a arte dirigida às massas poderia ser entendida como um importante instrumento de politização na medida em que possibilitava um processo de democratização da cultura, ou seja, tornava o acesso às obras de arte um direito universal, deixando de ser privilégio de uma elite. Apesar do conteúdo político deste ensaio, sua tese fundamenta-se em uma análise da profunda mudança da natureza estética da obra de arte. O filósofo aponta a destruição da aura da obra de arte pela sua reprodução técnica como revolucionária na relação entre arte e sociedade. A aura consiste na absoluta singularidade de um ser, seja ele natural, seja artístico. Relaciona-se à sua condição de exemplar único e repetível, inserindo-se numa tradição que lhe confere sentido e justificação. Em relação à obra de arte, a aura remete-nos à sua autenticidade, ao seu caráter único e singular. Assim, segundo Benjamin, a reprodução por meio de determinadas técnicas permite a criação de objetos artísticos em série e, nos casos da fotografia e do cinema, por exemplo, o negativo possibilita uma verdadeira multiplicação de originais, destruindo a diferença entre as ideias de cópia e original. Na verdade, o cerne da discussão levantada por Walter Benjamin são as novas possibilidades estéticas surgindo com o advento da técnica, inaugurando uma nova concepção de originalidade. O quadro Mona Lisa, feito entre 1503 e 1507, o famoso quadro de Leonardo da Vinci, ele que viveu entre 1452 e 1519, que se encontra no Museu do Louvre, em Paris. É um emblemático exemplo de obra de arte que preserva a aura, a sua autenticidade, seu caráter único, sagrado e singular. A aura da obra de arte é um dos objetos de estudo de Walter Benjamin. Os ensaios de Benjamin sobre Baudelaire introduzem uma outra categoria essencial da modernidade, a categoria da aura, ou melhor, da perda da aura. O poeta, que não é mais o eleito dos deuses e que deve, para sobreviver, curvar-se como qualquer outro às leis do mercado, é igual a todo mundo e não tem mais nada de santo. Trata-se aqui do tema da perda da auréola, título de um pequeno texto de Baudelaire e que Benjamin cita longamente ao atravessar a rua movimentada e, tentando evitar um carro, o poeta, num movimento brusco, deixou cair sua auréola na lama. Ele não teve tempo de recolhê-la, preferindo viver sem ela a ser atropelado. Este acidente oferece, aliás, uma série de vantagens. Ele pode agora sentar-se incógnito nos cafés mais mal frequentados, entregar-se ao vício e à mistificação, ao Charles Bukowski, e a mistificação como o comum dos mortais, e até mesmo rir de um eventual mau colega que gostaria de pegar a auréola amarrotada e suja e colocá-la sobre a cabeça. Esse pequeno texto sarcástico de Baudelaire sobre a perda da auréola contém em potencial vários elementos da teoria benjaminiana da perda da aura, desenvolvida particularmente em seu célebre ensaio A Obra de Arte na época de sua reprodutibilidade técnica de 1935. O tema comum e essencial é o da secularização da arte na época moderna. O artista não é mais comparável a um santo e as obras de arte perderam sua função original de objeto de culto. Essa função primeira que liga a arte ao sagrado havia deixado, segundo Benjamin, um traço sobre as obras de arte em geral, uma espécie de emanação sagrada que garantia seu caráter único e inefável e sua aura, mesmo quando já não eram criadas para o culto ou em homenagem à divindade. A aura desaparece no momento em que o desenvolvimento técnico torna obsoleta a singularidade da obra, reprodutível ao infinito. A sinfonia pode ser registrada em um número incontável de discos, o quadro multiplicado em inumeráveis reproduções e o texto sempre reeditado. O estatuto privilegiado original é questionado pela profusão e perfeição das reproduções. Numa arte como a fotografia ou o cinema, a reprodutibilidade é desde o início parte inerente da produção artística. O negativo do filme possibilita um número praticamente limitado de cópias do mesmo assunto e seria um tanto discutível decretar que uma é mais original ou autêntica que a outra unicamente por ser a primeira de toda uma série. Tais transformações no estatuto da obra de arte são inseparáveis daquelas que afetam sua produção e recepção. Não somente a função social do artista muda, como Baudelaire já o havia percebido, e seria inútil tentar negá-lo, como também a relação do público com a arte é transformada. Ao recolhimento e à contemplação de um pequeno círculo de iniciados respeitosos substitui-se uma recepção de massa distraída e mesmo indiferente. Em vez de lamentar essa mudança, o Benjamin se esforça por detectar aí os elementos positivos que prenunciam uma nova função da arte numa futura sociedade socialista onde sua existência e a da cultura não seriam mais fundadas na exclusão do povo, mas em sua contribuição.
Essas reflexões suscitaram numerosas polêmicas. Para alguns, oferecem a base de uma teoria da arte massa e permite fazer de Benjamin um precursor genial, anunciando a fusão moderna entre arte e técnica. Para outros, ao contrário, Benjamin teria confundido cultura de massa e cultura popular, esquecendo-se de que o desenvolvimento técnico não conduz a qualquer transformação progressista se não for acompanhado de uma transformação social mais ampla das instâncias de decisão política, segundo Jean-Marie Gagné-Bim, né? A obra Walter Benjamin, Os Cacos da História. É isso aí. Hasta la vista, até a próxima.